Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática na Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje nós temos aula de geometria. Vamos falar sobre os triângulos e suas propriedades. Vejam aqui, nós temos a imagem de um avião em 3D. A imagem é composta por triângulos. Nós temos aqui também uma estrutura que foi dedicada ao meio ambiente no Canadá. A estrutura também é formada por triângulos. O formato triangular ele é constantemente utilizado nas mais diversas áreas, como arte, arquitetura, engenharia, computação, estão presentes no nosso dia a dia. Vejamos, triângulos. O formato triangular é comum também na construção de figuras planas. Considere o triângulo ABC a seguir. Então, nós temos um triângulo, ele é formado por 3 segmentos, o segmento AB, o segmento BC e o segmento CA ou AC. Nós temos no triângulo os vértices, nós temos os vértices aqui nos pontos A, B e C, são os vértices do triângulo. Nós temos os lados, como eu falei, o lado AB, BC e AC. Nós temos os ângulos internos do triângulo, aqui representados. Nós temos o ângulo B, que ele está aqui, ó, CAB, nós temos o ângulo B. Nós temos o ângulo C, que ele está aqui, ó, BCA. E nós temos o ângulo A, que ele está aqui, ó, CAB. Em cada vértice, vamos prolongar um dos lados do triângulo ABC para obter os seus ângulos externos. Então, veja só, se nós prolongarmos esta linha aqui, nós vamos visualizar aqui um outro ângulo, né? Nós vamos ter aqui um outro ângulo. Deixa eu só voltar aqui que eu passei, gente, sem querer. Então, nós temos aqui o ângulo A, minúsculo, né? Nós temos aqui o ângulo B, o ângulo C e nós temos o ângulo B, que são os ângulos externos. Eu fiz o desenho aqui para você visualizar melhor. Então, eu tenho aqui, olha, um triângulo, que no caso aqui, esse triângulo é um triângulo isósceles. Nós vamos ver já o que é um triângulo isósceles. E nós vimos aqui que eu prolonguei a linha aqui, ó, e nós vimos que formou um ângulo aqui, ó. Este ângulo formado aqui são os ângulos externos do triângulo. Então, eu tenho um ângulo de 65 e tenho aqui o ângulo de 115. Juntando o ângulo externo com o ângulo interno do triângulo, eu vou ter um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, nós temos aqui os ângulos externos, né? A, B e C. Condição de existência de um triângulo. O que é necessário para a existência de um triângulo? O contorno de todo o triângulo é formado por 3 segmentos, que são seus lados. Porém, nem sempre 3 segmentos podem formar o contorno de um triângulo. Veja como construir o triângulo com régua e compasso. Um triângulo com lados de medida de 3, 2,5 e 2 centímetros. Aí eu tenho aqui as medidas que eu usei para fazer o triângulo. Mas antes vamos ver aqui. Para construir um triângulo é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor do que a soma da medida dos outros 2 e maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Vamos entender isso melhor? Quais são as medidas? 3, 2,5 e 2. Então, veja só, tem que ser um lado do triângulo, para que uma figura seja considerada triângulo, um lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Então, se eu tenho aqui o lado, se eu tenho um lado aqui que mede 3 centímetros, ele tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados, que é 2 mais 2,5.
certo? Então, se eu pegar qualquer lado deste triângulo, eu vou ter essa afirmativa aqui como verdadeira. O 3, ele vai ser menor do que o 4,5. Se eu pego o 2, ele vai ser menor do que o 5,5. Então, para ser considerado um triângulo, um lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Se o ângulo interno de um triângulo possui os mesmos vértices, eles são adjacentes. Então, se eu tenho um ângulo aqui, BAC, e eu tenho o ângulo DAB, então eles são adjacentes. A soma dos ângulos adjacentes é sempre 180 graus. Em cada vértice do triângulo, o ângulo interno e o externo são adjacentes suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é 180 graus. Foi aquela gravura que eu mostrei para vocês no início, né? Eu tenho aqui o ângulo interno e o ângulo externo. A soma do ângulo interno com o ângulo externo são 180 graus. É o que eu tenho aqui, ó. Assim, o triângulo AB e C, ao lado, nós temos a medida do ângulo A, do ângulo externo A. Vai ser a medida do ângulo CAB. Desculpa, eu troquei, gente. A medida do ângulo externo A mais a medida do ângulo CAB vai ser igual a 180 graus. A medida do ângulo B mais a medida do ângulo ABC vai ser 180 graus. A medida do ângulo C, externo C, mais a medida do ângulo interno BCA vai ser 180 graus, conforme eu mostrei na gravura para vocês. Como construir com régua e compasso um triângulo com os lados de medida 3, 2,5 e 2 centímetros? Nós já verificamos que é possível construir. Então, como que eu vou fazer essa construção? Eu traço um segmento de reta, né, de 3 centímetros, eu abro o compasso na abertura de 2,5 centímetros e traço uma linha aqui. Aí depois eu pego o compasso, marco com a ponta seca no final do segmento e marco a outra ponta aqui onde eles se encontram. E aí eu vou ter o triângulo construído. Classificação dos triângulos. De acordo com as medidas dos seus lados, nós temos o triângulo equilátero, que os 3 lados são iguais, triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, e o triângulo escaleno, que todos os lados têm medidas diferentes. Eu vou colar alguns triângulos aqui para que nós possamos visualizar melhor a diferença de cada um. Agora que eu já colei os triângulos, vamos entender melhor a classificação dos triângulos, primeiro, quanto aos lados. Então, nós temos aqui o triângulo equilátero. Observem que o triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Aqui, nós temos o triângulo isósceles. Observe que no triângulo isósceles, 2 lados são congruentes. 2 lados possuem a mesma medida. Aqui, nós temos um exemplo do triângulo escaleno. No triângulo escaleno, a medida dos lados são todos diferentes. Não temos lados congruentes no triângulo escaleno. Continuando aqui, os triângulos também eles se classificam de acordo com a medida dos ângulos. Então, de acordo com a medida dos ângulos, ele pode ser um acutângulo, obtusângulo e retângulo. Acutângulo, é necessário que existam 2 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Obtusângulo, é necessário que exista um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. E nós temos o triângulo retângulo.
que o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um exemplo, olha, este triângulo aqui é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Esse triângulo aqui é um obtusângulo, porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. Este triângulo isósceles aqui, nós podemos chamar de um acutângulo também. Por quê? Porque os seus ângulos medem menos de 90 graus. Então, de acordo com o ângulo, os triângulos podem ser retângulo, obtusângulo e acutângulo. Agora, vamos praticar. Usando régua e transferidor, classifique os triângulos conforme as medidas dos lados e dos ângulos. Então, na letra A, nós temos o desenho deste triângulo aqui. Eu já fiz a medida e eu coloquei aqui, ó, ele tem um ângulo com 115 graus, um ângulo de 50 e um ângulo de 17 graus. De acordo com os lados, nós podemos ver que os lados são todos diferentes. Então, este triângulo azul, ele vai ser um ângulo. Se os lados são diferentes, ele vai ser de acordo com os lados, ele vai ser um triângulo escaleno. E de acordo com os ângulos, por possuir um ângulo maior que 90 graus, ele vai ser um obtusângulo. Esse triângulo aqui na letra B, eu fiz o desenho dele aqui também, ó. Observe que ele tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, de acordo com os ângulos, ele é um retângulo. E de acordo com os lados, a medida é diferente. Triângulos de lados com medida diferente é o quê? Um triângulo escaleno. Então, ele vai ser um triângulo escaleno. E de acordo com o ângulo, ele vai ser o triângulo retângulo. Então, de acordo com os lados, ele vai ser um triângulo isósceles. E de acordo com os ângulos, ângulos menores que 90, acutângulo. Esse triângulo na letra D, eu fiz o desenho dele aqui. Observe que todos os lados têm a mesma medida. O triângulo, cujo todos os lados têm a mesma medida, é um triângulo equilátero. E de acordo com os ângulos, ângulos menores que 90 graus, então vai ser um acutângulo. Acutângulo. Então, eu vou voltar, eu fiz o quadrinho aqui para a gente desenhar, então eu vou voltar. O primeiro ele foi escaleno. De acordo com os ângulos, né? Ele foi um obtusângulo. O segundo triângulo, ele foi um escaleno retângulo. A letra C, ele foi um isósceles acutângulo. E a letra D, eu tive um equilátero acutângulo.
Muito bem. Que itens contêm medidas de segmento que possibilitam a construção de um triângulo? Então, vamos lembrar aqui, para que três segmentos possam construir um triângulo, é necessário que um segmento seja menor do que a soma dos outros dois. Foi isso que nós vimos. Então, nós vamos fazer a demonstração aqui. Eu tenho um segmento de 3,5 centímetros, 4,5 e 6,5. Vamos verificar se com estes segmentos eu consigo construir um triângulo. Então, eu vou pegar o valor maior, 6,5, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, aqui eu vou ter que 6,5 realmente vai ser menor do que 3,5 mais 4,5, que vai dar 8. 6,5 menor do que 8. Então, com estes segmentos aqui, eu vou conseguir construir o triângulo. Veja na letra B, eu tenho 90. Para ser um triângulo, o 90 teria que ser menor do que 45 mais 45. 45 mais 45 são 90? Então, 90, ele vai ser menor do que 90? Não, 90 é igual a 90. Então, com esses três segmentos, eu não consigo construir um triângulo. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a nossa plataforma, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!